Olá a todos, como estão? Tudo bem? Por aqui também, tudo certo. E seguimos. Bem, gente, essa aula, nossa sequência da aula anterior, onde a gente, enfim, entrou no PHP Web, meio que ainda só migrando as nossas aplicações ali do console, do prompt, para o browser, mas ainda sem falar muito de programação web. Hoje acho que efetivamente a gente inicia essa parte com o que é mais comum no desenvolvimento web, que é o desenvolvimento e criação de programação de formulários. E antes da gente, de fato, começar a meter a mão na massa, a gente precisa entender uma coisa muito básica no desenvolvimento web, que são as requisições do protocolo HTTP. Né? O protocolo HTTP ele tem que ser o nosso amigo ali, qual a gente sempre vai andar junto, porque ele é que transmite as informações para que a gente possa enviar dados para o servidor para fazer um cadastro. Essa requisição HTTP que vai enviar dados para fazer uma busca, para fazer uma consulta. Esse formulário, esse protocolo HTTP que vai enviar dados para a gente acessar, fazer um login no site. Então, tudo é através dele. A gente precisa minimamente entender como é que funcionam essas requisições. Coisas que a gente já faz no nosso dia a dia e que a gente já faz um pouco também na disciplina. A gente poderia dizer que de forma básica, de forma bem sucinta, a requisição HTTP a gente pode fazer de 3 formas. A primeira dela, mais comum, é quando eu acesso um site. Né? Eu venho aqui, não é propaganda do Google, mas ele é um bom exemplo. Eu acesso aqui google.com, dou um Enter, isso é uma requisição HTTP. Eu não quero essa fotinha aqui do lado. Né? Eu digitei um nome, o servidor deu conta de chegar até o servidor do Google e trazer a página dele para a gente. Então, essa é uma forma da gente fazer uma requisição HTTP. Uma outra forma, isso eu faço com a consulta aqui, o RC, mas poderia ser também IFC. Uma outra forma de fazer uma requisição é clicando no link. Né? Esse link aqui do site do IFC, que vai para o site da reitoria, é uma requisição. Então eu cliquei também, fui lá no servidor e ele trouxe um site de volta para a gente. Né? Esse link também a gente já sabe fazer em HTML há bastante tempo. Né? Se eu ponho um inspecionar aqui, encosto aqui, ele nada mais é do que um href. Está aqui o href que a gente já sabe fazer muito bem. E a terceira, então, essas duas formas já são bem amigas nossas. Mas a terceira forma, e é que a gente vai começar a trabalhar bastante agora, e que a gente ainda não domina, mas iremos, é a submissão de formulários. Né? A gente já conhece a tag form, a gente apresentou os elementos do formulário, mas não como de fato esse formulário ele é feito ou ele é utilizado. Então, quando eu venho aqui, digito IFC e clico pesquisa Google, né? Ele faz uma submissão do formulário. Também é uma requisição, só que através de uma submissão chamada a um formulário. Se a gente volta aqui, deixar aqui o IFC, também do F12, manda inspecionar, mas agora o botão, o que a gente vai achar aqui? Deixa eu ver se ali ele pegou só imagem. Mas ali a gente já consegue achar alguma coisa. Vamos ver aqui. Input type submit. Ó, essa linha aqui, eu não sei se todos conseguem ver, deixa eu aumentar um pouco. Vejam só, isso aqui é um input, tem class, né, para
do CSS para dar uma carinha que ele quer, o valor, né, que a gente já conhece também o atributo para aparecer ali pesquisa Google, e aí outras configurações de estilo, mas o que nos interessa aqui de novidade, que não é novidade como propriedade, mas que como uso, é o type submit. Lembra quando a gente fazia botão, a gente tinha o button, né, o type button ou o submit. O button era o mais utilizado porque a gente acabava utilizando para chamar funções JavaScript, né? A gente dizia o que ele fazia. Já o submit não, ele submete, ou seja, ele chama o formulário. E que formulário é esse? Ele deve estar aqui em algum lugar. Então vamos subir, aqui está o form. Esse é o formulário na qual está construído esses componentes, no qual estão esses componentes aqui da página do Google, que é um formulário. E aí, o formulário ele tem uma série também de atributos, mas os que mais vão nos interessar e o que a gente vai desvendar mais é o action, que é o atributo no qual é a aplicação para a qual ele está submetendo o formulário, ou seja, quando a gente clica no OK, a gente está chamando esse programa que é que a página do Google chamou de Search, que está lá no servidor do Google. Então é esse programa Search, que é pesquisar, que é procurar em inglês, vai receber o valor IFC e vai fazer a procura e dar uma resposta para nós. E um outro atributo que a gente vai estudar bastante, tentar entender eles, tentar não entender, é o método. A gente vai entender o que é esse get, vai ver que aqui podem vir outros valores. O fato dele ser get, se vocês já perceberam, eu tenho certeza que sim. Em alguns sites, quando a gente faz clica um botão, ou seja, submete um formulário, a gente vê um monte de informação aqui em cima. Continua com página do Google. Se vocês olharem, tá aqui, opa, ali não é que eu vou comprar nada, vou usar como exemplo também Americanas. Eu tenho o Search, que é o programa, aí eu tenho uma interrogação, e aí eu começo a ter um monte de caractere. Às vezes mais legível e às vezes não tão legível. Né? Aqui, daqui para trás, é o site e o programa, e a partir da interrogação são valores que a gente passa. Tá, mas eu não digitei nada disso, professor. Aqui são coisas, são padrões da aplicação, no caso do Google. Mas se vocês olharem aqui com calma, ó, tem o IFC que a gente digitou sim. E eu posso, inclusive, trocar IFC por UFC e dar Enter. Então veja, ó, que eu alterei na URL o que eu queria, e ele fez a pesquisa não por UFC, mas por IFC, mas sim por UFC, e posso digitar qualquer coisa. Está quase na hora do almoço aqui, então eu vou digitar comida. Ele já trocou. Então, eu estou fazendo uma requisição da mesma forma que eu fiz com o clique do botão, ou como a gente fez no link, clicando no link, ou digitando URL Enter. É tudo a mesma forma é tudo uma requisição, né? Tudo é uma chamada para uma aplicação web, né? Lembrando que agora, no desenvolvimento web, as aplicações estão num servidor, numa máquina remota. A diferença é como você faz essa requisição que eu citei agora no início. Dando Enter numa URL, clicando no link comida, então vamos no La Rota. Isso também é uma chamada, uma requisição para o servidor web. Ou, não quero comida, eu quero comida pizza, vai ser o meu almoço. Né? Essa é a terceira forma de requisição, submetendo um formulário. Isso, pessoal, funciona com qualquer outro site. Vamos nas Americanas. Não achei comida aqui, eu vou comprar uma panela para fazer comida. Então, dou Enter aqui. Mais uma vez, eu fiz uma requisição através da submissão de um formulário. E aqui, ó, tá aqui a panela aqui em cima. Eu não quero uma panela, eu quero um prato. Quero a comida pronta. Então, da mesma forma que a gente fez no site do Google, eu alterei a URL aqui em cima. E também, se a gente for inspecionar aqui, não é? Vamos dar um F12. Vamos inspecionar e vamos achar isso aqui. Ó, mais uma vez, aqui no caso, a gente tem o input, type text, porque é o... Deixa
Deixa eu ver se eu cliquei certo. Né? Aqui no caso ele fez um botão com uma imagem, que dá também. Né? Mas ó, tá aqui o Submit, o Type Submit, ele fez uns arranjos para poder usar a imagem, mas em algum lugar vai ter um formulário. Opa, já tá aqui o formulário. Já no site do Americanas o form está mais enxuto, só tem 2 parâmetros, o action, chamando a busca, e um class, né, formatação. E se vocês olharem aqui, eu pesquisei, agora vou pesquisar livro PHP, que eu quero estudar um pouco mais de PHP. Enter. Ó, o que aconteceu de fato, ele chamou o programa busca e passou o parâmetro livre PHP. Ah, aqui não tem aquele igual, não tem a interrogação, não sei quem é. Aqui a Americanas ela trabalhou um pouco mais para a URL não ficar tão feia, porque fica mais fácil. Livro PHP, a Bíblia, nem sei se tem a Bíblia PHP, geralmente tem esses livros de programação. Tem. Tem ou não tem? Carrega, internet lenta. Mas enfim, o que eu quero dizer? Não, trouxe a Bíblia de verdade. Mas tudo bem, livro, vamos deixar só o livro PHP. Tá. Quando a gente formata, trabalha para um URL ficar um pouco mais bonitinho assim, é mais fácil eu copiar ela e mandar, compartilhar. Pessoal, ó, no site da Americanas está com promoção do livro PHP. Então eu copio a URL e mando no WhatsApp. Então fica uma URL menorzinha, né? Mais bonita do que aquela como estava no Google. Se eu venho aqui no Amazon, possivelmente, vamos ver aqui, livro PHP. Vamos ver como é que ele trata. Ó, a Amazon já não é tão bonitinho como na Americana. Ele tem aqui o programa dele, pelo jeito, é só um S, a interrogação, um parâmetro, que é o que eu estou pesquisando, livro PHP, o espaço em branco ele põe o mais, e os demais parâmetros são separados por um E comercial. Então ele passou uma palavra-chave K com livro PHP, aí o E comercial, Amazon, acho que dizendo que é BR, né, que é a da Amazon Brasil, e aqui passou mais um parâmetro. Se eu mudar aqui, vamos tentar filtrar. Estou pesquisando isso em livros. Ó, um parâmetro a mais. Continua o mesmo programa S, livro. Agora eles têm esse parâmetro I, Strip Books. Então talvez eles já tenham colocado uma categoria. Se eu vier aqui, ao invés de livros, eu quero Kindle, que é aquele dispositivo deles para livro eletrônico. Clico aqui, ó, já mudou. Continua o livro PHP, E comercial, outro parâmetro I, agora Digital Text. Então, todos os valores, de alguma forma, são passados para o servidor para que seja feita a busca, né? Se eu estou com a aplicação aqui do meu lado e quero fazer, preciso de informação, eu mando os dados, ele me manda a resposta. E essa é a requisição. Vamos dar um F12 novamente. Inspecionar. Ó, aqui um botão, Submit, só que é com imagenzinha. Em algum lugar vai estar um form. Tá aqui o form. Ó, vejam, Action S é o nome da aplicação que a gente estava procurando, que é o S que ele chama aqui. Né? Poderia ser um pesquisar.php. Né? Eles põem, hoje em dia, as URLs são trabalhadas para ficar mais enxutas. Só search, busca, como é que o americano chamou? De busca. Mas aqui é um programa embaixo rodando, seja em PHP, em Java ou em Python, não interessa. Eles têm omitido, têm escondido um pouco disso. Mas o fato é que chama um programa. Aqui eu deixei como exemplo também o Spotify, que não é muito diferente, ó, Search, né? Já no nosso site do IFC, vocês já devem ter acessado o Pérgamo, que é o site da biblioteca para consulta de livros. Vamos ver como é que funciona. Já que a gente está na onda aqui, eu quero um livro de PHP para poder estudar, pesquisar. Vamos ver se tem algum. Opa, tem alguns tantos. Mais de 20 livros. Isso é bom. No entanto, não estou vendo aqui em cima o valor livro PHP passado.
Por coincidência, o site é em PHP, né? E aí está aparecendo um programa aqui, index.php. Mas tudo bem, vamos pesquisar aqui Java, para não achar que a gente está confundindo uma coisa com a outra. Pesquisei Java, também vai ter bastante livro, tem também. E aqui em cima nada de aparecer uma interrogação, livro ou item, livro igual a Java. Né? Não apareceu. E se eu trocar aqui Java por HTML, nem funcionou. Então vejam que a requisição do formulário aqui no site do Pérgamo já é um pouco diferente. Os dados não aparecem aqui em cima. O que a gente vai ver que muitas vezes é interessante. Imagine que não é um cadastro, uma consulta, ou né, imagine que não é uma consulta, mas um cadastro. Né? Será que você vai querer passar teu CPF assim abertamente, ou pior ainda, uma senha, ou um login, você está entrando na sua conta de e-mail. Vamos fazer um login aqui. Eu nem tenho conta no Hotmail, mas vamos lá. Ah, eu tenho uma conta antiga aqui. Mas já não uso há 200 anos, mas está logado. Vamos lá, vou sair. Também é um formulário. Deixa ele sair, saiu. Eu quero entrar. Ah, tá com minha conta do Gmail para usar Skype, mas tudo bem. Vamos lá, clicar. Vou entrar e vou digitar minha senha falsa aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entrar. Deu senha incorreta, mas se vocês olharem aqui, a minha senha 1, 2, 3, 4, 5, 6 em nenhum momento aparece. E não deve aparecer, porque seria um baita de um problema de segurança, né? Então, só para vocês verem que nem sempre esses dados vão... Deixa eu voltar para o Pérgamo. Eles vão aparecer ali em cima, como a gente viu no site da Amazon, no Spotify, na Americanas ou no Google. O Pérgamo não mostra, é uma opção. E essa opção a gente sempre vai ter que pensar quando é que ele é interessante ou não, né? Por exemplo, eu vi que é interessante eu copiar aqui uma consulta que eu fiz na Amazon para alguém já clicar e poder ver ela. Se eu copio isso aqui e compartilho com vocês, ó pessoal, tem vários livros do PHP no site do Pérgamo, do IFC. Dá uma olhada lá. Aí eu copio, mando para vocês, ponho no Moodle, mando por e-mail, vocês vão clicar, não vai aparecer nada disso. Né? Se eu pego isso aqui, vou fazer o teste. Vou pesquisar HTML de PHP. Fez a consulta, tá meio lento. E aqui eu vou pesquisar também, deixa o livro PHP, já está pesquisado. Né? Vou abrir um outro navegador meu, Firefox, tá? Então, eu vou copiar essa URL aqui e coloco em cima. Ele vai me trazer exatamente o site que eu pesquisei lá no Chrome. Por quê? Porque a URL ela já tem todos os parâmetros que eu passo para requisição. Né? De alguma forma ela está exposta aqui. E então ela vem completa, eu clico, faço a requisição, ele já traz a resposta para mim. É diferente disso aqui. Dou um Ctrl C aqui. Não trouxe a minha consulta sobre HTML. Né? Ele está abrindo o site no início. Por quê? Porque os parâmetros não foram passados. Ele não é um tipo de site que os parâmetros são passados pela URL. E isso aí é um detalhe deixa eu fechar isso aqui, do HTTP, onde ele opta, onde ele possui diferentes métodos de requisição. Se a gente voltar aqui, agora vamos inspecionar aqui, pesquisar.
Opa. Meio estranho isso aqui, né? Vamos ver se eu consigo achar o form dele. Meio bagunçadinho. Então, ao invés assim, deixa eu ver o código fonte. Acho que vai ser mais fácil. Eu vou procurar a tag. Então, Ctrl F aqui e procurar a tag form. Legal. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, F12. F12 não, Ctrl U. O código fonte. Tag form. Beleza, tenho o que eu preciso. Vejam só. E vou pegar mais um. Vou pegar o Google. Ctrl U, imagino que seja uma página. Quer dizer, uma página enxuta. Não é muito. Form. Mas também vai servir para o que eu quero. Vejam só, uma diferença básica dos três. O Google e a Amazon, a gente consegue ver os parâmetros passados aqui em cima, né? Na URL. Como é que eu consigo fazer isso? Lembram do parâmetro que eu falei do atributo da tag form method? Vocês já devem ter visto antes também. Se eu procuro aqui no form o atributo method, tá ele aqui, ele tá como get. Vamos ver no Amazon. Form método get. Agora vamos ver aqui no Pergamon. Form. Tá aqui o form método post. Mais um caso aqui. Americanas. O form. Tá meio bagunçado, mas a gente vai se achar. Talvez ele tenha mais um form. Americanas não colocou nada. Vamos ver se tem outro form. Não colocou nada. Então veja que a gente tem três situações. A Americana não colocou nada. O Pérgamo colocou o método post. E os demais ali, Amazon e Google, colocaram o método get. É assim, o método padrão do HTTP é o get. Então, a Americanas, como ela não colocou, o servidor entende que a submissão é get. A Amazon e o Google optaram por colocar, ótimo, deixando claro que é get. E o Pérgamo, como não queria que fosse get, colocou post. E o que muda isso? Exatamente a forma como os dados são enviados. Todos esses três que são get, Amazon, Google e Americanas, quando a gente fez uma submissão no formulário, os dados vieram via URL, vieram expostos aqui. Né, que a gente viu que é interessante quando eu quero copiar, né? Então é interessante eu copiar o resultado de uma consulta Amazon, uma consulta Google, uma consulta Americanas. Então para eles é essencial que seja get, assim eu posso compartilhar a URL da consulta. O Pergamo optou por ser post. Eu acho que o Pergamo poderia ser também get, assim eu poderia compartilhar a URL com os dados passados. Né? Mas optaram por ser post por algum motivo, né? Se está explícito lá, teve alguma decisão. Já um login, vamos voltar lá no Hotmail, ver se a gente consegue achar o dele. Um login onde passa usuário e passa senha, aí esse sim é essencial que seja post, porque se for get, a gente vai ter um problema de segurança onde a senha do usuário pode ser trafegada através da URL se não tiver cuidados com criptografia. Então vamos aqui dar um Ctrl U, ver se a gente acha o formulário. Ainda não está aqui, deve estar na próxima tela. Formulário. Ctrl. Também não mostrou. Vamos então na conta do Gmail. Para ver se a gente consegue aqui adicionar outra conta. Deixa eu ver se aqui a gente consegue
a tag form dele. Form. Achamos o form. Tá aqui. E olhem que legal. Opa, dá um Ctrl mais. Deixa vocês verem melhor. Form. Ó, método posto. Ótimo, né? Bateu com o que a gente falou e o que a gente precisa. Se é uma submissão de um formulário que requer o mínimo de segurança, não que isso seja suficiente, mas seria o primeiro passo, onde eu não quero dados trafegando pela URL, eu tenho que dizer que o meu método é post. Assim, os dados eles vão escondidos no cabeçalho do HTTP e eu não exponho a minha senha, né, que é o e-mail da minha filha, da escola, eu não exponho a senha dela aqui em cima, né, evitando assim problemas sérios de segurança. Então eu defini que é post. E quando eu quero que seja exposto ou quando não, isso não é um problema para mim, eu não ponho ou deixo claro get e aí os dados vão pela URL. Certo? Então isso seria o básico do HTTP, como é que funciona requisições para um servidor HTTP, né? Digitando o URL, dando enter, clicando no URL através de um link, ou o que a gente vai trabalhar agora através de submissão do formulário, né? Que é com o clique do botão, onde sempre a gente vai ter ali uma tag form. Ou se não tiver, às vezes dá um jeito com JavaScript. Mas o padrão é que a gente tenha tag form, onde todos os dados que estão naquele formulário, né, todos os campos de texto, de select, rate, todos aqueles componentes de formulário que a gente já conhece do HTML, agora a gente vai usar de fato, e todos esses dados são enviados quando a gente submete um formulário. Agora a gente vai ver como é que faz isso em PHP. Tá joia? Até o próximo vídeo.